Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade para você no comentário bíblico no livro de 1 Crônicas. E agora nós vamos comentar o capítulo 15 e 16. Capítulo 15, Davi traz a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Davi teve que deixar a arca. No capítulo 13, ele tenta trazer a arca em carros de bois. Essa tentativa falhou, causou uma rotura em Uzá, né? Foi que chamaram Peraz Uzá, aquela cidade, devido os carros de boi balançavam. E quando Uzá colocou a mão na arca, agora eu coloco nessa porque é uma réplica, mas na época, quando Uzá colocou a mão sobre a arca, aquilo acendeu a ira do Senhor, que abriu uma rotura, e Davi temeu a Deus. Então a arca se repousou na casa de Obed-Edom, quer dizer, Obed, servo de Edom, ficou lá 90 dias, 3 meses, a arca repousando lá, e o Senhor abençoou grandemente a Obed-Edom, e agora Davi decide trazer a arca à cidade de Davi. A cidade de Davi é Sião, né, que é a Jerusalém. Diz aqui, capítulo 15 então, fez também Davi casa para si. O capítulo 13 e 14 é interrompido por uma aliança que Davi faz com Irão, rei de Tiro. Irão mandou mensageiros a Davi, madeira, cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe edificar a casa. Então Davi edifica essa casa, não é? E agora Davi também vai preparar um lugar para a arca do Senhor, uma tenda. Não é o tabernáculo se encontrava em Gibeão, como nós vamos ver no capítulo 16, mas aqui Davi vai preparar uma tenda para receber a arca do Senhor, não é? Então Davi prepara uma tenda, e Davi também vai criar uma ordem de levitas que vão adorar ao Senhor continuamente lá nessa tenda. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. É chamada a tenda de Davi. Nós temos o tabernáculo que Moisés construiu, nós temos a tenda de Davi, temos o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, e o templo de Zorobabel que Herodes o Grande reformou, que é o chamado segundo templo da época de Jesus. E então Davi vai armar uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Davi aprendeu na primeira tentativa que quem deveria carregar a arca do Senhor eram os levitas. E Davi então levou esses 3 meses que a arca ficou em Obed-Edom para estudar e descobrir o que estava escrito na lei que Moisés havia dado, que os levitas deviam carregar a arca. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha preparado. Davi estava determinado a trazer a arca de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Então Davi vai fazer isso. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Olha aqui, Davi vai juntar bastante levitas, nós vamos ver a quantidade. Dos filhos de Coate, né? O Levi tinha 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. Então aqui vai aparecer, então dos filhos de Coate, que são os coatitas, na época de Davi, Uriel, o príncipe, e seus irmãos, 120. Então só dos filhos de Coate nós temos 120. Depois os filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220, 120 com 220 já são 340 levitas. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. Então nós temos 230
40 mais 130, estamos falando já de 370 levitas, não é? E dos filhos dele, Safã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, 200. Então já são mais 570 levitas. Dos filhos de Hebron, ele é o príncipe, seus irmãos, 80. Então nós temos 650 levitas. Dos filhos de Uziel, Aminadab, seu príncipe, seus irmãos, 112. Nós temos mais de 792 levitas aqui. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Todos esses chefes da casa dos levitas eram 6, formando 792 levitas que Davi traz para organizar, para trazerem a arca do Senhor, não é? Verso 12 diz: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que tenho preparado. Davi ordena a santificação, a consagração desses 792 levitas, junto com seus príncipes, junto com os seus sacerdotes, né, que eram 2, Zadok e Abiatar. Davi prepara tudo para trazer a arca de Deus ali e manda ele santificar. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós. Ele falou, olha, vocês não estavam consagrados, a ira do Senhor se acendeu sobre Uza, não é? E fez rotura, Pérez Uza, rotura, Pérez é rotura em nós, porquanto não buscamos segundo a ordenança. Davi percebeu que Deus é um Deus santo e que tudo que nós fazemos para Deus deve ser de acordo com a sua palavra. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Houve uma consagração desses levitas e eles então vão santificar. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés havia ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então a arca deveria ser carregada pelos varais, né, nos ombros dos levitas. Essa era a forma do transporte correto da arca. Davi aprendeu isso, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Está vendo? Os varais sobre as argolas. Como eu disse, alguns acham que as argolas ficavam assim, e dessa forma os varais eram carregados de assim, e a arca era trazida, não é? Então, algumas figuras que trazem a arca com as argolas diferentes. Isso é apenas uma representação, mas é possível que os varais fossem de assim, e eles traziam sobre os seus ombros, não é? Os levitas apoiavam os varais e traziam sobre os seus ombros, conforme havia ordenado o Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então, dessa forma, eles não tocavam na arca, apenas nos varais, para que a arca do Senhor pudesse ser transportada. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituem seus irmãos, os cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir levantando a voz com alegria. Presta atenção, há mais instrumentos musicais são mencionados na Bíblia. Aqui nós temos alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir. Símbolos eram símbolos sonoros, tipo metais, tipo o pandurim que nós temos, não é? Mas eram mais usados nas mãos de metais, faziam barulhos. A harpa que era tocada, os alaúdes, né? A Bíblia fala de diversos instrumentos. Nós podemos ter pelo menos 15 distintos instrumentos. Eu vou mencionar alguns, depois você pode pesquisar. Alaúde, nós encontramos em 1 Crônicas 13:8, Isaías 14:11,
E aqui em 1 Crônicas 15, 16, Aduf, você vai encontrar o Aduf no Salmo 81, verso 2, e no Salmo 150, verso 4. Buzina era o tipo chofar, ou a trombeta, às vezes, que era tocada, nós também vamos encontrar aqui, Êxodo 19, 16, Daniel 3, 5. Campainha era que carregava nas vestes dos sacerdotes, as campainhas conforme ele ministrava, Êxodo 28, 33, Zacarias 14, 2. Símbolos, você vai encontrar aqui em 1 Crônicas 15, 16, no verso 28, no Salmo 150, verso 5. Cítara, Daniel 3, 15. Flauta, Salmo 150, verso 4. Gaita, 1 Reis 1, 40 e Daniel 3, 5. A harpa nós vamos encontrar em diversos lugares, mas em Gênesis 4, 21, Jó 21, 12. O órgão, Gênesis 4, 21. O pífaro, Ezequiel 28, 13. Daniel 3, 5 e 10. O saltério, Esdras 3, 10. Daniel 3, 5. A sambuca, Daniel 3, 5 e 7. O tamborim, que é um parecido com o nosso tamborim, Gênesis 31, 27, Ezequiel 28, 13. E a trombeta, que são alguns chofar, que era feito de um chifre, outras trombetas eram de pratas, que anunciavam as festas, 2 Samuel 6, 15, Salmo 47, verso 5. 15 instrumentos diferentes, alaúde, aduf, buzina, campainha, símbolo, cítara, flauta, gaita, harpa, órgão, pífaro, saltério, sambuca, tamborim, trombeta. São esses instrumentos que nós encontramos pela Bíblia, amém? Aqui está 3, alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levando a voz com alegria, além das vozes que cantavam e salmodiavam, que era o cantar com alegria. Ordenaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e seus irmãos, Asaf e os filhos de Corá, também escreveram alguns dos salmos, que nós vamos ver, filho de Berequias. Então nós vamos ter aqui a participação dos levitas. Emã quer dizer fiel, não é? Etã quer dizer firme, filhos de Berequias, dos filhos de Merari e seus irmãos, Aitã, filho de Cusaías. Então nós temos aqui esses levitas que estão celebrando. Verso 18, nós temos a segunda ordem dos levitas. A primeira ordem, eles estavam marchando, primeira ordem, depois vem a segunda ordem, verso 18. E com eles seus irmãos, segunda ordem. Zacarias, que significa Jeová lembra, e Benê, né? Nós vamos ter Benê, e Jaziel, e Semiramote quer dizer alto nome, Jeiel quer dizer Deus consola, Uni, e Eliabe quer dizer Deus é Pai, e Benaia, e Maceias, e Matatias, e Elifileu, e Miquineias, quer dizer possessão de Jeová, e Obed-Edom, que é servo de Edom, e Giel, que eram os porteiros. Olha que lista grande nós temos dos homens que estavam como porteiros. Eu acho interessante a Bíblia mencionar nominalmente cada um deles para mostrar a importância que os porteiros também tinham, assim como os levitas que louvavam e carregavam a arca. E os cantores, agora vai mencionar os cantores. Emã, nós já falamos que Emã significa fiel, Asaf e Etã. Etã significa firme, não é? Então esses são os cantores. Se faziam ouvir com símbolos de metal.
eles também tinham os instrumentos, e conforme tocavam, né, os instrumentos, os sinos de metais, como campainhas, não é? De metais, e Zacarias, e Aziel, e Semerote, Jeiel, Iune, Eliabe, Maceias, e Benaia, com alaúde sobre o alamote. Então eles faziam tudo isso sobre o alamote quer dizer soprano, cantavam e salmodiavam ao Senhor, e a lista continua no verso 21. E Matitias, e Elifeleu, e Miquineias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas. Eles eram os porteiros, mas também eram cantores sobre semenite para esforçar o tom. Então, eles estavam louvando ao Senhor, esforçavam aqui o tom, não é? Tudo dirigia. Verso 22, e nós vamos ter o príncipe dos levitas, aqui que tinha o cargo, que regia o coral, e Quemanaías quer dizer Jeová é firme, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto e ensinava a entoá-los, porque era entendido nisso. Então, Quemanaías era o cantor, podemos dizer, o cantor mor. Às vezes você vai ver no Salmo, Salmo para o cantor mor, quer dizer, aquele que entoava, e ele era entendido em entoar o cântico. Verso 23, e Berequias e Elcana eram porteiros da arca, guardavam a arca. É mencionado vários porteiros, porque eles têm turnos, não é, na arca. E assim como os cantores também tinham turnos, eram porteiro da arca. E olha só, vai mencionar mais, verso de número 24, e Sebanias. O nome Sebanias significa Jeová é misericordioso. Josafá, Netanel, e Amissai, e Zacarias, e Benaia, são mencionados aqui. Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas. As trombetas, acredito que eram chofares que eram tocados perante a arca de Deus. Era uma forma de anunciar que a arca vinha vindo. E Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. Todos, Jeaías quer dizer que vive o Senhor. Todos esses eram porteiros da arca, né? Eram guardadores da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitões e os milhares foram para fazer subir. Note que não foi só os levitas, mas o próprio rei e os capitões, o exército, que era considerado o exército do Senhor, porque Deus é o Deus dos exércitos. E com alegria, a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. Então eles vão tirar da casa de Obed-edom a arca do Senhor e vão levar ela e transportar ela a Jerusalém pelos levitas, com músicas, com adufes, com símbolos, tudo louvando e salmodiando ao Senhor. Por isso que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levavam a arca do concerto, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. O número 7 é um número perfeito, não é? Um número completo. 7 novilhos, 7 carneiros sacrificaram. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino. Davi colocou linho fino, era normalmente as vestes sacerdotais. No Apocalipse diz que o linho fino e resplandecente são as vestes de justiça dos santos. Apocalipse 19:8. Davi se vestiu de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Então o rei aqui se mistura com os levitas sem ser levita. Davi está exercendo a função sacerdotal, um rei sacerdote, semelhante a Cristo e semelhante ao que vai acontecer com nós, que reinaremos, seremos sacerdotes e reis para o seu Deus. E os cantores, e Quenanias, que é o cantor principal,
chefe dos que lavavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si o efode de linho. O efode que era do sumo sacerdote, aqui Davi está carregando o rei, sacerdote, como Cristo é rei e sacerdote. Davi tipifica Jesus, não é? Davi foi rei, aqui ele trazendo a arca está exercendo uma espécie de sacerdócio, e Davi também foi profeta, em alguns dos seus salmos são profetas, um tríplice ministério como Jesus, rei, sacerdote e profeta. E todo Israel fez subir a arca do concerto, e o Senhor com júbilo, com sonido de buzinas e com trombetas, e com símbolos fazendo sonido, com alaúdes e com harpas. Uma verdadeira festa ao Senhor de louvor. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, Davi casou-se com Mical, Davi era genro de Saul, mas Mical olhou de uma janela e vendo Davi dançar e tocar, né? Davi dançava na presença de Deus, tocava instrumentos, um verdadeiro adorador, e dançando, o desprezou no seu coração. Ela achou que aquilo não era atitude de um rei fazer daquela forma, não é? Tem até um corinho que diz: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Davi dançava, celebrava na presença de Deus, mas Mical, uma de suas esposas, o desprezou no seu coração. Achou uma atitude errada de Davi. Aquilo, no livro de Samuel, nos descreve melhor a atitude de Mical. Não é? Aqui vai que então ela desprezou. Trazendo, pois, a arca de Deus, Davi trouxe a arca finalmente, com louvor, com danças, com adoração, trouxe a arca de Deus e pôs no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então a arca finalmente é trazida, colocada no meio da tenda em Jerusalém. Do propósito de Davi é que a arca ficasse ali, que indicava a presença de Deus, armando e oferecendo holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Normalmente sacrifícios não era de expiação, mas era de consagração, de gratidão. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor. Davi deu a bênção ao povo, né? A bênção entregou ao povo, era a bênção sacerdotal, e repartiu a todos Israel, tanto homens como mulheres, e cada um pão e um bom pedaço de carne dos sacrifícios que eram feitos, e um frasco de vinho. Olha só, em 1 Crônicas 16:3, nós temos uma referência, praticamente a ceia, não é? O pão, que comia o vinho, não é? Nós também comemos o pão e bebemos o vinho, e comemos a carne do cordeiro. Era a carne do cordeiro. Aqui foi dado um pão, um bom pedaço de carne a cada um, e um frasco de vinho. Era o que era celebrado, a festa do Senhor, mas é uma referência ao pão que nos é dado na ceia, e o vinho, né, o símbolo do sangue de Jesus. 1 Crônicas 16:3 era a festa. Davi serviu então pão, vinho e carne do sacrifício, que era comer cordeiro. E agora nós vamos ver a ação de graças e o cântico de Davi, os salmos que Davi vai preparar para salmodiar o Senhor. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordar e louvar e celebrar ao Senhor Deus de Israel, adorando, recordando, quer dizer, lembrando os atos poderosos de Deus para livrar Israel tanto do Egito e introduzir na terra que havia prometido a Abraão, a Isaque, né, e a Jacó. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel. Nós vamos ter outra lista aqui de cantores e adoradores ao
Senhor, não é? Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matatias, Eliabe, Benaia, e Obed-edom e Jeiel, com aludes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Note que esses nomes já foi mencionado no capítulo 15, são repetidos aqui no capítulo 16, mencionando aqueles que tinham o cargo da adoração, que tocavam instrumentos, que adoravam. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas, uma verdadeira festa, né? Tocando as trombetas perante a arca do concerto. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte. Davi vai entregar os salmos, que para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf, seus irmãos. Note que quem compôs o salmo foi Davi, e entregou para os cantores cantarem e salmodiarem ao Senhor. E diz aqui, verso 8, do verso 8 até o versículo de número... do verso 8 até o verso de número 23, nós vamos ter o Salmo 105, do verso 1 ao 15. Se você ler o Salmo 105, se nós formos lá no Salmo 105 e ler do verso 1 ao 15, nós temos esses próximos 15 versos aqui mencionados. Não é? Cantai e salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Não é? Cantai e salmodiai atentamente, falai todas as suas maravilhas. Quando nós vamos lá no livro do Salmo, no Salmo 105, começa, louvai ao Senhor, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Verso 2, cantai-lhe, cantai salmo, falai todas as suas maravilhas. Começa no verso 8, verso 9, similar, gloriai-vos no seu santo nome, corresponde ao verso 3, Salmo 105, e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Era o que estava havendo, uma verdadeira alegria, cântico ao Senhor. Buscai o Senhor, buscai a sua face continuamente, não é? A necessidade de nós buscarmos ao Senhor continuamente, buscar a sua face em adoração, em louvor, em oração. Todo crente tem a obrigação de buscar o Senhor continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, ou seja, dos mandamentos que ele mandou. E o Salmo menciona Israel, vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, a eleição divina com relação a Israel. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Apesar de ser dado juízo a Israel, o juízo se estende por toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, não é? Basicamente, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Lembrar dos preceitos, 1000 gerações, que quantidade enorme, né? 1000 normalmente é o número da eternidade, o número 1000, por isso ele diz 1000 gerações. Nós vemos que de Abraão até Cristo são 42 gerações, de Adão até Jesus, na genealogia de Lucas são 74 gerações, mas aqui menciona 1000 gerações, ou seja, um número eterno, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaac, o concerto de dar a terra a eles, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, não é? Fez com Abraão, Isaac e Jacó, e a Israel por concerto eterno, de dar-lhes a terra. Dizendo, a ti darei a terra de Canaã, tá vendo? Esse era o concerto, quinhão da vossa herança. Por isso, eles estavam vendo não só o cumprimento com Josué na conquista da terra, mas eles agora viviam na terra que o Senhor Deus havia prometido dar-lhes. Sendo vós pequeno em número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. Quando eles saíram
do Egito, eles passaram por Moabe, passaram por Edom, passaram por Amon, por várias nações passaram. A ninguém permitiu que os oprimisse, e como Deus os guardou, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e os meus profetas não façais mal. É isso que diz aqui no Salmo 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Está de acordo com 1 Crônica 16, 22. Agora, do verso 23, nos próximos 13 versos, até o verso 36, nós vamos ter o Salmo 96. Então, aqui nós temos o Salmo 105, do verso 1 ao 15. Agora, do verso 23 ao 36, Salmo de número 96. Você pode conferir lá na sua Bíblia. Salmo de número 106. Aparece aqui, então, nós temos 3 salmos e uma parte do Salmo 106 depois. Salmo 96. Cantai ao Senhor um novo cântico, todos os moradores da terra. Aqui. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Israel deveria anunciar as grandezas de Deus, porque grande é o Senhor. Está vendo? Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, né? Aí, ó, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 48. Salmo 48 também diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, Salmo de número 138 também fala a mesma coisa. E mais tremendo é do que todos os deuses. Então, essa expressão vai repetir em vários. Não há outros deuses. Na verdade, os deuses das nações eram ídolos. Mas o Senhor é maior do que todos, porque aqueles deuses, sendo ídolo, tinham olho, mas não via, ouvidos, mas não ouvia, pés, não andavam, mãos, mas não apalpavam. Mas o Senhor é o Deus vivo. E ele vai dizer isso, né? Porque todos os deuses das nações são vaidades, são ídolos vãos. Porém, o Senhor fez os céus, o Deus criador dos céus e da terra. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar, não é? A majestade, o esplendor, a grandeza de Deus, por isso deve ser louvado. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dá glória e força, não é que nós vamos dar, é porque ele já tem toda a glória e força, é o reconhecimento da glória e da força do Senhor. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, vinde perante ele e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós somos convidados a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, né? Na sua grandeza. Deus é um Deus santo, santo quer dizer separado dos demais, né? Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará que não se abale. Ou seja, todos tremam diante do poder de Deus. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Está vendo? Céus, terra, dignamente entre as nações. Agora toda a criação é chamada a louvar ao Senhor, porque o Senhor reina. Diz aqui: brama o mar e com a sua plenitude exulte o campo que há nele, mar, campo, céus, terra. Esses jubilarão as árvores do bosque perante o Senhor, porque vem enxugar a terra. Toda a criação é chamada: louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora, nós vamos lembrar o Salmo 106, o Salmo 136, que fala da benignidade do Senhor, que dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajuda-nos e livra das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos glorie no seu louvor. Deus é exaltado pelos livramentos, pelos seus atos salvadores para com o povo de Israel. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, ou seja, para todo sempre. De século em século, Deus seja louvado. E todo o povo diz amém e louvou ao Senhor. Aqui conclui
3 salmos que são mencionados, Salmo 105, Salmo 96, Salmo 106, na verdade também o Salmo 136, Salmo 48, Salmo 138, são mencionados diversos salmos nessa composição de adoração, louvor, gratidão a Deus pelos seus atos, pela sua promessa. Continuando, verso 37, agora até o final do capítulo 16, verso 43, nós vamos ter então a narração, depois de mencionar os salmos. Então, Davi deixou ali, diante da arca do concerto, ficou diante da arca do concerto, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então, o louvor contínuo. Davi faz algo aqui inédito. Davi muda a ordem dos levitas para que eles adorem ao Senhor continuamente. Olha que coisa tremenda. Deus deve ser adorado continuamente. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele institui a ordem dos levitas para adorar o Senhor. E mais, Obed-Edom com seus irmãos, 68, eram tantos, né? Nós vimos na primeira lista do capítulo 15, 792, mas agora 68, porque havia turnos, o Senhor era adorado continuamente. Eu imagino que Davi saía no terraço da sua casa, olhava para a tenda, e o Senhor sendo adorado continuamente. E a esse Obed-Edom, filho de Jedutum e Osa, ordenou por porteiros, né? Porteiros eram guardadores da arca. E a mais, Sadoc, os sacerdotes, seus irmãos, e os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor no alto, que estava em Gibeão. Então, o tabernáculo continuava em Gibeão, mas a arca estava em Jerusalém, na cidade de Davi, para oferecer o Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde, né? Então, holocaustos eram oferecidos de manhã e à tarde. Diz que o holocausto da tarde era oferecido à 9ª hora do dia, que corresponde às 3 horas da tarde, que é a hora que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi o Cristo, é o sacrifício da tarde, não é? Eram oferecidos holocaustos pela manhã e pela tarde. Isso tudo que estava escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. O Senhor era adorado continuamente, sacrifícios eram feitos, e com eles deixou a Emã e a Jedutum e os mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor. Emã, Asaf, filhos de Corá, todos eles adoravam ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Novamente, a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, segunda parte do Salmo, sua benignidade é para sempre, sua benignidade é para sempre. Pois com ele estava Emã, Jedutum e trombetas e símbolos, para que os faziam ouvir instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta, guardando, tocando, guardadores da arca, porteiros da arca, os guardiões da arca do Senhor, que eram os porteiros. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. João capítulo 7, verso 53, parecido com 1 Crônicas 16, 43, e cada um foi para a sua casa. E aqui, depois desse louvor, cada um foi para a casa e tornou Davi para abençoar a sua casa. A bênção de Deus. Davi é um verdadeiro sacerdote que abençoa a sua própria casa. Isso nos ensina que todos nós podemos ser sacerdotes na nossa casa e abençoar a nossa casa com a presença do Senhor Deus de Israel. Eu espero que você tenha gostado desse comentário, 1 Crônica 15, 16, tenha ajudado a você ver algumas coisas que talvez não via antes, por isso que é o propósito desse comentário, de ajudar. Continue estudando a palavra de Deus, examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo.
de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Coloque aí um sinal de joinha e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.